aí, pessoal, tudo bem? Professor Paulo Gereba de História. Nossa aula de hoje, nós iremos refletir, pensar sobre a história do tempo presente, principalmente a partir do início do século XXI. Ou seja, colocamos aí o ano 2000, que é o final do século XX, mas iremos fazer uma análise, acima de tudo, sobre essa história do século XXI, analisando os primeiros 10, 15 anos do século XXI, fazendo uma análise política, uma análise econômica e social sobre os principais acontecimentos mundiais e até mesmo aqui no Brasil. Iremos observar a globalização e a crise da política neoliberal, iremos analisar os blocos econômicos, iremos observar as ações, evidentemente, em relação à questão contra o preconceito, os conflitos mundiais. Iremos observar que esse final do século XX e o início do século XXI, ele é um século marcado por incertezas. Como diria o grande pensador Bauman, o século XXI é o século das incertezas. E essas incertezas iremos notabilizar tanto no campo político, no campo econômico, como no campo social. Imaginava-se que a partir da globalização, a partir do fim da Guerra Fria, no final do século XX, imaginava-se que teríamos um período de paz, de prosperidade. Chegamos a ter, até certo ponto, alguns setores da sociedade conviveram com esse período de paz, de prosperidade. Mas o que se observa no final do século XX, no início do século XXI, nesse tempo presente, são relações muito conflituosas, muitas crises e até mesmo, eu diria, o desrespeito aos direitos humanos. Quando se analisa as questões políticas no plano internacional, na política internacional, este período ele foi um período marcado por ações militares, principalmente por parte dos Estados Unidos no Oriente Médio. O final do século XX e o começo do século XXI, nós teremos várias ações militares dos Estados Unidos no Oriente Médio, na chamada guerra contra o terror. Essas ações militares, elas irão se intensificar principalmente após os atentados de 11 de setembro de 2001. Após os atentados de 11 de setembro de 2001, nós teremos uma intensificação, porque essas ações militares já vinham acontecendo, uma intensificação das ações militares dos Estados Unidos no Oriente Médio, principalmente na ideia de que isso se deu em função da necessidade de combater o terrorismo. Como exemplos, nós temos a guerra do Afeganistão, a guerra do Iraque, certo? Além do apoio militar que os Estados Unidos vão dar para Israel, na chamada Segunda Guerra do Líbano e no conflito Israel-Palestino. Então, esses conflitos, essas guerras, mostram claramente a intensificação da política bélica, da política militar norte-americana dentro do Oriente Médio. Além disso, é preciso observar que dentro dessas questões políticas, nós temos também um Oriente Médio marcado por diversos conflitos internos. Nós temos vários conflitos internos acontecendo dentro do Oriente Médio. Como, por exemplo, as disputas entre os partidos do Hamas e o Fatah na Palestina. Então, quando você olha uma Palestina com disputas entre os partidos políticos do Hamas e do Fatah, grupos evidentemente ali ligados ao islamismo, nós temos o quê? Nós temos conflitos internos no Oriente Médio, além das rivalidades entre sunitas e xiitas do Iraque. As rivalidades sunitas e xiitas do Iraque, certo? E entre o Talibã e os líderes tribais do Afeganistão. Então, o final do século XX, o início do século XXI, ele é marcado também dentro dessas questões políticas como conflitos internos, basicamente no Oriente Médio. Por exemplo, na América Latina, quando a gente analisa o contexto político,
na América Latina no final do século XX e no início do século XXI, nós temos partidos políticos classificados como de esquerda, partidos políticos classificados como de esquerda, chegando ao poder em vários países latino-americanos, através de um processo democrático, através de um processo eleitoral, né? O que vai, inclusive, se ter uma onda de anti-americanismo, né? Uma onda de anti-americanismo vai também estar presente na América Latina, no início do século XXI, principalmente ali através do bolivarismo pregado pelo líder e presidente da Venezuela, representante da esquerda venezuelana, Hugo Chávez. O chavismo, ele é bolivarista. O chavismo pregava o anti-americanismo. O chavismo representa, evidentemente, os setores da esquerda. O chavismo que foi apoiado pelo presidente Evo Morales, da Bolívia, que também representa, evidentemente, o partido de esquerda. O Evo Morales, que foi o primeiro indígena a ser eleito presidente da Bolívia. O regime socialista, por exemplo, de Cuba, ainda liderado por Fidel Castro, mesmo idoso, mas está lá, né? Mesmo idoso com a saúde debilitada, Fidel ainda se manteve, de certa forma, com a liderança, o seu regime dentro de Cuba, né? Só que no momento da sua debilidade, em função até mesmo dele ficar doente, ele acabou ter a saúde debilitada, acabou sendo assumido pelo irmão. E o irmão deu continuidade, evidentemente, a esse regime socialista. Apesar disso, observa-se em Cuba, a partir do Mário Castro, o irmão do Fidel, no começo do século XXI, apesar do regime socialista, né, mas vai se observar uma certa, uma certa abertura, né? Cuba vem, de certa forma, experimentando uma pequena abertura, apesar do boicote econômico que continua a ilha de Cuba por parte dos Estados Unidos. Se nós analisarmos as questões econômicas, quando você discute as questões econômicas presente no final do século XX e no começo do século XXI, nós temos o caso aí dos países, por exemplo, da União Europeia, né? Fazendo uma análise da economia da Europa no final do século XX, no início do século XXI, nós temos os países da União Europeia que eles vão passar, a grande maioria deles, a adotar o euro como moeda, né? Observe que no final do século XX, no início do século XXI, a maioria dos países que faziam parte da União Europeia adotaram o euro como moeda comum. Entre todos os países que faziam parte do bloco, que eram membros do bloco, né? O euro sendo utilizado nas suas transações financeiras internas. O euro que substituiu as suas moedas nacionais, pelo menos em grande parte das suas transações. Apesar de saber que as moedas nacionais continuaram existindo, continuaram circulando. Mas o euro passou a fazer parte desse país. Lógico, nós temos algumas exceções. É o caso, por exemplo, do Reino Unido, da Inglaterra, da Suécia, da Dinamarca, que permaneceram com suas moedas nacionais. Então, apesar da forte presença do euro nas relações financeiras, mas alguns países que faziam parte da comunidade europeia ainda permaneceram com suas moedas nacionais. É o caso do Reino Unido, ou seja, da Inglaterra, da Suécia e da Dinamarca. O euro, inclusive, ele vai se tornar a moeda oficial da maioria dos países da União Europeia a partir de janeiro de 2002. A partir de janeiro de 2002, bem no início do século XX, o euro se torna, né, simplesmente a moeda oficial da maioria dos países, não de todos. Nós falamos o caso aqui, por exemplo, do Reino Unido, né, da Dinamarca, da Suécia, que mesmo tendo a presença do euro nas suas relações financeiras, mas ainda mantiveram as suas moedas nacionais. Uma outra questão de ordem econômica que nós iremos observar nesses tempos presentes, do final do século XX e do início do século XXI, é justamente que nós teremos esse momento
do começo do século XXI, principalmente, que ele foi uma das décadas mais estáveis e prósperas da economia mundial. Pelo menos até o final de 2007. Até o final de 2007, nós temos uma economia mundial estável. Uma economia mundial que, de certa forma, ela venha apresentando prosperidade. PIBs elevados, pelo menos até o final de 2007. Porque a partir do início de 2008, em 2009, nós teremos uma crise econômica. Uma crise econômica internacional. Uma crise econômica que vai colocar em risco a economia mundial, levando vários países a entrar em recessão. A crise da bolha imobiliária, que teve origem nos Estados Unidos. Uma crise internacional. Uma crise que atingiu, na verdade, toda a economia mundial. Uma crise que vai deixar países, não só da Europa, como a Grécia, por exemplo, mas países a nível internacional, numa situação caótica. A crise de 2008, 2009. Observe que, por exemplo, no caso do Brasil, quando se olha para o Brasil em termos de questões econômicas, final do século XX, começo do século XXI, o Brasil ele chegou a conseguir acumular mais reserva do que a dívida externa, recebendo inclusive status de credor. No começo do século XX, o Brasil chegou a receber status de credor e não mais devedor, porque ele teve um acúmulo de reserva muito maior do que basicamente a dívida externa. Embora, preciso observar isso, embora apresentando um crescimento econômico médio para baixo, de médio para baixo, ou seja, o nosso crescimento econômico não estava alto. Mas no início do século XXI, o Brasil tinha uma situação econômica, mesmo de mediana para baixo, mas uma situação econômica que simplesmente nos permitiu ser credor e não mais devedor. Em comparação, evidentemente, aos países emergentes. Ou seja, o Brasil tinha uma economia estável. A economia brasileira, no início do século XXI, observa-se aí, pelo menos nos primeiros 10 anos do século XXI, era uma economia estável. O Brasil conseguiu responder, pelo menos no início, de uma forma até satisfatória, em relação à crise de 2008, 2009. E aí você vê o caso da China, por exemplo. A China, ela atingiu um crescimento econômico no início do século XXI sem precedentes. O crescimento econômico chinês, simplesmente no século XXI foi sem precedentes. Basta olhar o aumento do PIB que a China teve nos primeiros 10 anos do século XXI. Observa-se, por exemplo, que a crise financeira de 2008, 2009, ela afeta o mundo até o final da década. Na verdade, nós até hoje estamos, de certa forma, vivenciando os efeitos ainda da crise de 2008 e 2009, aliado principalmente agora à pandemia. Bem, quando você discute as questões sociais que basicamente vão envolver o século XXI, olha só, quando se fala dessas questões sociais, é fundamental observar que nós vivemos em tempos nos quais a igualdade, que nem se fala mais de igualdade, a equidade, a equidade, ela não é um bem evidente. Ela acaba não sendo, infelizmente, um bem evidente por si só, entre os desfavorecidos. E não estou falando necessariamente de igualdade, nós estamos falando de equidade. Observe que quem é partidário de uma equidade, ou até mesmo de uma forma, eu diria, bem utópica, de uma igualdade, mas quem é partidário de uma sociedade com equidade, tem que defender o seu ponto de vista. Tem que defender o seu ponto de vista em relação à diversidade individual e cultural. Porque se eu sou contrário, na verdade, a uma sociedade que não respeita
a equidade, que não respeita, por exemplo, a igualdade jurídica, a igualdade social, né, no aspecto da lei, eu tenho que basicamente ser favorável à diversidade individual, à diversidade cultural, ou seja, ao individualismo. É preciso respeitar a diferença, é preciso respeitar a individualidade. Nós estamos vivendo em tempos, no século XXI, que não se respeita as individualidades, que não se respeita as diferenças, que não se respeita o pluralismo, que não se respeita o multiculturalismo. É preciso, na verdade, se respeitar um retorno do geneticismo. Precisamos respeitar os valores individuais, a diversidade, o multiculturalismo, o pluralismo. Porque dessa forma nós iremos buscar uma sociedade com equidade. Dessa forma nós iremos respeitar a igualdade jurídica. Porque existe a igualdade jurídica e precisamos, evidentemente, respeitar. Quer dizer, os partidários da igualdade jurídica, da equidade social, eles têm que defender o plural, o individual, o multicultural. É preciso ser defendido. Quer dizer, as capacidades humanas centrais, segundo um dos grandes sociólogos, que é uma grande socióloga, que é chamada Marta Nansub, a Marta, ela diz o seguinte, que quando você fala de capacidades humanas centrais, né, o que nós podemos caracterizar, segundo a Marta, como capacidades humanas centrais. Ou seja, é central, é fundamental para todo indivíduo. Saúde física, olha só, integridade física em relação à agressão e às discriminações raciais, religiosas, sexuais, reprodutivas, entre outras, sentidos, imaginação e pensamento, ou seja, ser capaz de utilizá-los de uma forma verdadeiramente humana, a razão prática, ou seja, ser capaz de estabelecer concepções sobre o bem, o lúdico, ser capaz de rir, de brincar, de recriar-se, o controle sobre o próprio ambiente político e material, outras espécies, ou seja, ser capaz de viver com preocupações com relação à natureza. Então, essa socióloga, a Marta Nansub, ela mostra que isso faz parte, são elementos centrais da capacidade de nós, seres humanos, vivermos com equidade, vivermos respeitando as ações plurais, as ações multiculturais, as ações individuais, a diversidade, para que nós possamos viver bem nesse século de incertezas. Nós precisamos ter saúde física, nós precisamos de integridade física, principalmente para quem sofre discriminação, seja ela racial, religiosa, sexual, reprodutora. É preciso, basicamente, se valorizar os sentidos, a imaginação. É preciso se respeitar a imaginação, o pensamento. O pensamento do indivíduo ele precisa ser respeitado. É preciso, basicamente, ser capaz de exercer concepções sobre o bem. É preciso se exercer o bem. É preciso ter a capacidade, sabe de quê? De brincar. Nós precisamos brincar. Nós precisamos sorrir. Nós precisamos nos recriar. É fundamental nos recriarmos. Principalmente em tempos de incertezas, em tempos de pandemia, em tempos obscuros, de negacionismo, como se vive hoje. É preciso se ter preocupação com nós e com a natureza. Mais uma vez, se nós não nos preocuparmos com a natureza, nós vamos sofrer ainda mais os impactos negativos. Ok, galera?
Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.